Pessoal, V de Vingança. Eu realmente preciso apresentar quem é o autor? Tá, é do Alan Moore. O que acontece? Uma obra. Nós temos um tempo muito radical, onde qualquer coisa que nós falamos de política já se tem-se de um lado e para o outro. Tá? Mas acho que todos nós podemos concordar que isso aqui é uma obra de um gênio, tá? O Alan Moore, ele fez Monstro do Pântano, que é ótimo, que ele revitaliza personagens. Ele faz Prometeia, nossa, Providence, Watchmen, o próprio V de Vingança, do Inferno. Então, eu coloco o Alan Moore como o melhor escritor de quadrinhos, tá? Sei que tem o Neil Gaiman, Frank Miller e tantos outros. Eu só peguei a Santíssima Trindade dos anos 80. Mas eu considero o Moore, ele realmente se dedicou muito para fazer a nona arte e apresentar bons trabalhos. E quando você pega a média dele, o Neil Gaiman, ele só fez realmente o Sandman. Tá, ele tem outros trabalhos, que é a Orquídea Negra, 1102, Os Eternos, mas de alto calibre, de realmente nós comentarmos e passagem de anos, é o Sandman, que é intocável, né? O Frank Miller, ele teve mais trabalhos do que o Gaiman. Alguns muito melhores. Não vou nem falar do Cavaleiro das Trevas, tá? Estou falando a média em si. Você pega 300 de Esparta, o Sin City, o Eu Wolverine, a fase do Demolidor. Então, como quadrinista, ele é muito melhor do que o Neil Gaiman. Fora que também é desenhista, ele consegue representar suas ideias. Tem Ronin também. E aí, você coloca o Alan Moore. O Moore, ele só atuando como roteirista, mas você vê o roteiro de Watchmen, o mergulho que dá. Eu acho que o critério de desempate é que o Moore, ele tem como seu pupilo o próprio Gaiman. Mas fica assim. É claro que tem outros que fizeram seus próprios trabalhos, dão seus nomes a prêmios, mas acaba ficando uma questão de gosto pessoal. Por que V de Vingança acabou fazendo tanto sucesso em termos no Brasil? E até é estranho, porque nós vivemos onde as ideias colocadas aqui combinam bem. Não, longe de ser em termos da França, mas a Inglaterra ela sofria muito tempo, lá nos anos 80, como a obra foi feita. E nós temos um momento aqui onde o fascismo ele ganhou força. E ganhou força sem nem compreender as ideias fascistas. Então há uma questão de rebeldia, de colocação da anarquia, mas também nem a compreensão do que é anarquia. O que é um anarquista? O anarquista ele é alguém que é contrário ao movimento que você tem. Mas você tem que entender que o anarquista ele defende que esse sistema seja derrotado, ele destrói todo o sistema ou corrobora para munir, e depois que ele consegue, uma classe é colocada, geralmente uma classe média, que é pensante, mas não está no auge do poder. Depois que é colocado e eles conquistam simplesmente o seu lugar, trocando a liderança, eles fazem a mesma coisa em termos do sistema que ajudaram a derrubar. O V aqui, ele acaba sendo um anarquista puro. Ele vê o sistema editorial, tem uma forte influência aqui de 1984, tá? Uma forte influência. E o que acontece? Ele é contrário a isso e justamente ele quer purificar e não se importa o que vai pagar. É por isso que ele é maluco e tem algumas passagens. Só que o Alan Moore aqui, ele faz com lirismo. Alguns pegam mais do inglês arcaico, né? Alan Moore. Mas voltando aqui. O V, ele faz isso e dá uma justificativa nessa questão que ele teve problemas mentais pela inserção de uma droga. Vale a pena dizer sobre a adaptação que teve do filme. E o Alan ele acaba sendo muito crítico em termos da mídia diferenciada.
Ele defende que, independente da qualidade, um produto que foi feito para os quadrinhos, ele não pode ser adaptado para outro. Ou seja, não pode virar um livro e não pode virar um filme ou uma série. E analisando friamente, o filme não foi tão ruim. Eu acho que se for dizer, dentre as obras que foram adaptadas do Alan Moore, foi a melhor em termos do V de Vingança. O Watchmen foi aquele divide opiniões, tá? Eu acho que o diretor, o Snyder lá, ele é muito visual. Ele tinha que ter um apoio. É um daqueles casos raros que você tem que ter dois diretores. Um para fazer o roteiro, servindo como base, e o outro servindo para essa arte, colocando as suas ideias. E mais tempo para você rebobinar. Acho que aí acerta, mas é complicado ter que casar, porque o diretor ele atua como ator principal. Você tem que ter as duas ideias conflitosas, mas ao mesmo tempo que segue uma única direção. E também teve Do Inferno, que tem até o Johnny Depp, que desvirtua um pouco a história. Entendeu? Então, o foco acaba sendo muito mais... Esquecendo o Jack Stripador. Então você já tira por aí. Não é que seja um filme assim altamente ruim, mas quando você compara com o quadrinho, e assim como em termos de adaptações de livros, você fica, nossa, não ficou bom. Então se algo não é bom e também não é ruim, o que é? Tem que decidir, né? E vamos voltar aqui. Para começar esse quadrinho, o Moore, ele chega e fala, senta. Ele não vai te dar uma leitura fácil. Você realmente tem que respirar a obra. Então, o roteiro que é colocado como capítulos, o drama aqui, as mensagens, ele faz uma coisa que ele teve na Piada Mortal, que é muito bem trabalhado os quadros. Você coloca a personagem aqui, a Eve, ela se fazendo um contraponto. Enquanto ela está se arrumando, ele também está se arrumando. Mas é uma questão de clichê. Estão ouvindo uma mensagem, em termos de rádio, ela se aprontando. Olha só, esta imagem, ela é menina, ela vai se vender. E ela, mulher, mas ainda continua com a cara assustada. Os dedos também, a referência em termos de mudança, ele tendo uma atuação. Aí tem a questão da mão, da forma que não tem no filme, e até mesmo o posicionamento dele. Mas foi muito respeitada a questão da obra. E mais do que isso, eu acho que o filme em si, para terminar de falar com ele, teve um ator que se dedicou muito, que foi protagonista. Ele participou em termos do Matrix, e é muito boa a dedicação. Como é que ele conseguiu interpretar apenas com a voz? Eu acho isso dificílimo. Dificílimo. Então tinha que ser valorizado. Falando em termos da voz, o apresentador aqui. Aí todos vão tendo, em termos de relações e nomeações pelo corpo. A voz, os dedos, o ouvido, o nariz. Isso é uma boa sacada. E o V, ele vai fazendo essa própria anarquia pura colocada, tendo essa manifestação, combatendo essa Inglaterra, e tem essa máscara que simplesmente homenageia outro rebelde. Essa parte que eu queria chegar é um diálogo que eu acho lindo, tá? Olá, formosa dama. Linda noite, não? É uma estátua da justiça. Cega. Perdoe minha intromissão. Talvez a senhorita pretendesse passear, apenas desfrutar a paisagem. Não importa. Creio que é chegado o momento de uma breve conversa. Eu me esqueci de que não fomos apresentados. Eu não tenho nome, mas pode me chamar de V. Madame Justiça, este é V. V, esta é Madame Justiça. Olá, Madame Justiça. Boa noite, V. Pronto, agora já nos conhecemos. Para ser sincero, outrora fui um admirador seu. Até imagino o que está pensando. Pobre rapaz, tem uma queda por mim, uma paixão juvenil. Desculpe, mas não é este o caso. Eu perguntava a meu pai, quem é aquela moça? E ele respondia, é a Madame Justiça. Ao que eu replicava, como ela é linda. Eu a admirava, apesar da distância, ainda criança. Passando pela rua, eu admirava a sua beleza. Por favor, não pense que se trata apenas de uma atração física. Em absoluto,
Eu o amava como uma pessoa, como ideal. Isso foi há muito tempo. Agora confesso que é a outra. Olha só, o desenhista, o David Lloyd, ele trabalha muito bem a estátua parada e mostrando uma face. A mudança em termos de ouvindo e tristeza. E é imóvel, unicamente que muda é o foco. Bom recurso. O quê? Que vergonha ver. Traindo-me com uma meretriz de lábios pintados de sorriso e vulgar. Eu, madame, permita-me uma correção. Foi a sua infidelidade que me arremessou nos braços dela. Ah, ficou surpresa, não? Pensou que eu desconhecia suas escapadelas, enganou-se. Eu sei de tudo. Na verdade, não me surpreendi quando soube que você flertava com homens de uniforme. Uniforme? Eu? Não sei o que você está falando. Foi você, Vê. O único em mim a vi mentirosa, meretriz, ousa negar que se deixou envolver por ele com as suas braçadeiras e botas. Então, o gato comeu a sua língua? Muito bem. A verdade foi revelada. Você não é mais a minha justiça. É a dele. Recebeu de outro em sua cama. Faça bem proveito de seu novo amante. Quem é ela? Como se chama? Seu nome é Anarquia. E ela me ensinou mais como amante do que você imagina. Com ela aprendi que não há sentido na justiça sem liberdade. Ela não faz promessas, nem deixa de cumpri-las como você. Eu costumava me indagar porque jamais me olhou nos olhos. Agora eu sei. Por isso, adeus, cara dama. Nossa separação não me entristece, uma vez que não é mais a mulher que amei outrora. Eis um último presente que deixo a seus pés. Genial, né? Genial. Um diálogo que você tem, um personagem altamente lírico e há outros contrapontos. Há muitas semelhanças, tá? Você às vezes utiliza a ficção científica, trabalha muito bem com isso. Você afasta para conversar sobre um tema próximo. E o V de Vendetta, ele acaba fazendo isso. Um pouco sobre a publicação da Panini, capa dura, papel colchê, e acaba sendo uma republicação em si. Esse tipo de material, ele não pode ficar longe, ficou. E o preço dele já foi muito barato, acessível como Piada Mortal, depois foi subindo, ficou até mesmo caro pela procura que você tem, e nós temos cada vez mais uma bolha que está inchando, e uma hora vai estourar. Então esteja avisado na Panini. E nós também temos, acho que nem fazer uma parte. O drama da bolha, pessoal, é que ela vai enchendo e você não tem como esvaziar. Cada vez os preços vão aumentando. Isso vai diminuindo o número de leitores e os preços aumentam porque tem poucos leitores. Aí aumentam mais e diminuem mais. Fica um ciclo que... Não é nem um ciclo, é uma bolha que vai enchendo e uma hora ela estoura. Então os preços vão ficando acessíveis. Então o que era bem barato está um pouco em termos caro. É um material muito bom, em termos altamente pertinentes para uma situação que você não pode se aplicar apenas para entretenimento. Você coloca em termos da política, você vai discutir sobre o presidencialismo, os fatos que levam em termos de uma anarquia, as semelhanças que você coloca e o quanto o Moore ele acabou sendo visionário. Dentre as obras dele, eu acho que a que mais consegue colocar os seus dedos na realidade e a sua influência, e aí a razão do sucesso, é o V de Vingança. Não que o Watchmen não seja melhor, mas olha só, eu estou falando sobre a influência que você tem na própria realidade. Quando você vê muitas pessoas utilizando a máscara do personagem e compactuando com as ideias e tendo esse conflito, isso é muito forte em termos para um artista. O Watchmen ele acaba sendo uma coisa mais de super-heróis, por mais que se rebele, mas não conseguiu ser algo mais do que a própria obra. E o V de Vingança, sim. Pegou essa ideia. Você tem a rebeldia, então quando você lê, acaba tendo essa qualidade, essa importância em si. Tá? Colocou o papel fosco daqui, um pouco brilhoso a parte de trás. E tem os extras são muito bons, tá? A completação, por mais que você não tenha marcação em termos de página aqui colocado aqui, mas você consegue se achar direitinho, porque foi feito. Tem uma história extra também aqui colocada. Então não é spoiler. Aqui, ó.
Temos uma das capas. Não quero mostrar isso aqui. Estamos mostrando os desenhos. Aí, olhando. Aqui, ó. Ave Peron. Então você consegue achar muito bem, né, em termos das notas. As músicas, o V sempre defendendo muito bem a arte que foi contida. Gente, eu fico por aqui. É um tremendo quadrinho e, como disse, não pode ficar longe das livrarias. Acho que nem bancas, né? Porque já mudou, mas em termos de acesso ao consumidor. É o tipo de... Pode sempre republicar ano a ano e ficar acessível. Senão... você não pode esperar em termos assim, esgotar e para colocar. Não, isso aqui tem venda sempre garantida. Ele, Watchmen, Cavaleiro das Trevas e alguns outros, tá bom? Fui, pessoal. Até mais e obrigadão.